significa ser um filho de Deus? A Seixonoye nos ensina que o verdadeiro ser humano não é o corpo físico, é a vida de Deus. Portanto, o ser humano é considerado filho de Deus. O fato de estarmos vivos significa que aqui e agora Deus vive dentro de nós. O ser humano é capaz de pensar em Deus porque nas camadas mais profundas da sua consciência está em contato com Ele. E sendo assim, já o conhece. Se conseguimos atingir a sensação de unidade com Deus por meio de oração correta ou de outras práticas espirituais, nós fazemos emergir das camadas profundas da nossa consciência a imagem verdadeira em que o homem e Deus já são unos, ou seja, ele conseguiu obter a consciência do seu ser espiritual, de filho de Deus. No momento em que desperta para o seu eu espiritual de filho de Deus, o ser humano consegue livrar-se da ideia de que é apenas um ser limitado e toma consciência de que é um ser ilimitado. Na Seixonoye, chamamos isso de transposição do eu. No cristianismo, diz-se conversão ou nascer de novo. Seja qual for a denominação, trata-se de uma completa mudança do conceito mental do homem, abandonando a ideia errônea de ser um mero corpo material, tornando-se consciente do seu eu, filho de Deus. Seguindo o ensinamento da Seixonoye, o ser humano é a mais importante criação de Deus, Criador. A fonte da vida do ser humano é a ramificação da vida de Deus. Portanto, devemos conscientizar que o homem é possuidor da capacidade de se responsabilizar por seus próprios atos e equívocos. Manifestar essa capacidade é o verdadeiro objetivo da jornada da vida de um filho de Deus. Para um ser humano conseguir ter sucesso em todos os sentidos, a autoconfiança é um dos fatores mais importantes na vida. Para se conseguir autoconfiança inabalável, é preciso, primeiramente, conscientizar-se de que todas as pessoas, sem exceção, são filhas de Deus. Viver segundo o modo de viver da Seixonoye implica, necessariamente, basear-se nessa conscientização. Devemos nos conscientizar de que o ser humano, sendo filho de Deus, possui a capacidade de evoluir infinitamente. Nunca devemos nos esquecer de que Deus sempre está desejando a felicidade de seus filhos, que somos nós. Com certeza, vendo nosso crescimento espiritual, Deus se alegra, tal como um pai biológico
se alegra com o desenvolvimento de seus filhos. Nunca fale mal dos semelhantes, que são filhos de Deus, e nem de si mesmo. Agradeça todas as coisas, tais como vestimentas, mesas, cadeiras e toda a variedade de alimentos. Com muito mais razão, reverencia todos os seres animados. E nunca esqueça de reverenciar a natureza, que é vida de Deus. Conscientize de sua própria natureza de filho de Deus. Aquele que despreza e humilha a si mesmo está humilhando o Filho de Deus. Assim como você louva os outros, louve a si mesmo. Assim como reverencia todas as coisas do céu e da terra, reverencia a si mesmo. Por meio desse ato de autorreverência, exteriorize cada vez mais a sua natureza divina. Nunca cometa atos de covardia, como a de responsabilizar os outros pelos seus deslizes cometidos. Conscientize de que todos são filhos de Deus. Mesmo quando estiver caminhando pela rua, pense que é um filho de Deus que está caminhando. Aprofunde a conscientização da sua natureza divina, expressando isso em palavras. Quando conscientiza sua natureza divina, o ser humano deve agir realmente como um filho de Deus. Se neste momento uma pessoa estiver enfrentando dificuldades ou algumas doenças, é porque estão brotando agora sementes que essa pessoa havia semeado no mundo da mente no passado, quando ainda não tinha consciência de sua natureza divina, de Filho de Deus. Nesse caso, esse indivíduo necessita que plante agora, no mundo da mente, a semente da conscientização da sua natureza divina. Desse modo, essa pessoa estará vivendo uma vida feliz, realmente digna de um filho de Deus. Eleve-se espiritualmente até atingir o mais alto grau de nobreza. Deus criou o ser humano à sua imagem e dotou de todas as suas virtudes. Portanto, o ser humano é totalmente livre. Como Deus é do mesmo modo que Deus criou todas as coisas por meio da palavra, isto é, do pensamento, é também o ser humano. E também o ser humano pode manifestar tudo em sua vida cotidiana e em seu ambiente, usando a liberdade de pensar. Por causa dessa capacidade de criar livremente com o pensamento. Muitas vezes, há pessoas que abusam da sua imaginação e acabam projetando coisas negativas. Por exemplo, ao pensar sou pobre, a pobreza se manifesta em sua vida. E ao pensar sou fraco e doentio, será acometido por uma doença. Diante dessa situação, Deus está nos dizendo: homens, vocês receberam de mim a liberdade de pensamento. Mas não pensem em coisas que eu não criei.
como a pobreza, a doença, a desgraça, a infelicidade, a desarmonia e outras coisas desnecessárias para o Filho de Deus. Portanto, a autolibertação deve começar com a eliminação de pensamentos sombrios que embaçam a lente mental. A sagrada frase: conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres, significa que devemos limpar a lente mental com as palavras da verdade, retirando os pensamentos sombrios que a embaçam. O ser humano é filho de Deus, por isso é dotado de infinita capacidade, infinito amor e infinita sabedoria. Entretanto, enquanto não tomar ciência dessas dádivas divinas, não poderá usufruí-las. Portanto, é primordial que conheça a verdade de que um filho de Deus é dotado de capacidade, amor e sabedoria infinitos. Para isso, é preciso que leia repetidas vezes livros sagrados que contenham palavras da verdade. Conforme o grau de conscientização dessa verdade, a pessoa conseguirá usufruir em pequena ou grande escala das dádivas divinas. Sendo o ser humano um filho de Deus, dele herdou o direito de agir como ser livre. Se essa pessoa decidir manifestar a capacidade infinita recebida de Deus, ninguém conseguirá impedi-la. Além dessa pessoa, ninguém pode impor limites à sua capacidade latente. Entretanto, apesar de a imagem verdadeira dessa pessoa ser filha de Deus, dotada de capacidade infinita, ela não conseguirá manifestar força maior do que aquela que acredita possuir fé inabalável. Não seja um covarde que responsabiliza os fatores externos para justificar a pouca capacidade que consegue demonstrar dizendo ou pensando. Não consegui o intento devido ao mau tempo. Fui derrotado numa competição porque os concorrentes tiveram muita sorte. Se uma pessoa recorrer a justificativas como essas para transferir a outrem ou as circunstâncias ou a causa de seu insucesso, não está se dedicando o suficiente para manifestar a capacidade infinita que há em seu interior. E, consequentemente, só conseguirá mostrar apenas uma parte dessa capacidade. Para aprofundar a convicção de sua natureza de filho de Deus, seria aconselhável praticar diariamente a meditação Shinsokan e também esforçar-se para fazer o hábito de manter sua mente sempre voltada a Deus, a fim de sintonizar com as vibrações divinas e adquirir cada vez mais a convicção de ser filho de Deus. Muito obrigado.